Oi, hoje eu queria falar sobre algo assim que eu tenho aprendido muito. Talvez seja o grau onde eu tenha chegado à minha maturidade, aos 47 anos. Eu aprendi e tenho aprendido e eu às vezes me pergunto assim, precisava ter aprendido isso antes, sabe? Eu precisava ter aprendido isso lá atrás. Talvez quando eu era uma menina ainda. Mas tudo isso que a gente não consegue ver quando nós somos tão jovens, quando nós somos tão pequenos, porque isso tudo acaba formando a experiência e a pessoa que a gente se forma na fase madura, na fase adulta. Assim eu acho que fica melhor. Aprender a dizer não. A gente às vezes é criado sempre é, aprendendo que não pode chorar, não pode fazer isso, você não pode pegar aquilo, você não pode tocar aquilo, porque é isso, porque é aquilo, e você sempre cresce com aquilo na sua cabeça, o não, o não. O não, às vezes, na nossa infância, na nossa juventude, ele é muito mais falado do que o sim, muito mais falado. Porque dificilmente alguém fala assim, sim, você pode. Não, fala, você pode fazer isso. Mas o não, a gente cresce ouvindo muito. E chega uma fase na nossa vida que a gente precisa dizer não para as coisas e a gente não consegue. Eu sempre falo nos vídeos que essa é uma experiência minha. Essa é uma experiência minha. Isso é o que eu penso, é o que eu vivo. Então, quando eu estou falando as coisas aqui, de forma nenhuma, eu falei isso no primeiro vídeo, eu estou generalizando, de forma nenhuma eu estou querendo falar o que é o certo, o que é verdade, não, mas sim aquilo que eu sinto, aquilo que eu passo, aquilo que é a minha história, aquilo que eu entendo. Então, às vezes as pessoas falam assim, ela se acha dona da verdade, falar isso. Não, não tem nada a ver, não, nada. Se você acha que o que eu falo não coincide com o que você pensa, faz um vídeo, você conta a sua história, conta aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Eu falei no primeiro vídeo sobre isso. Eu erro muito, eu erro no português, eu erro no filmar, eu não sei. Eu erro em coisas assim tremendas. Mas eu não tô aqui para acertar. Eu não tô aqui para ser a perfeita, para ser 100%, para ser a dona da verdade. Eu tô aqui simplesmente para contar a minha história. É uma troca de experiências, sabe? É uma troca de experiência. E o dizer não é algo muito, muito sério. Precisamos aprender a dizer não. Eu, a minha vida toda, sempre disse sim. Disse sim para a maioria das coisas porque eu achava, e acho até hoje, que a gente veio para servir, que a gente veio para ajudar. Só que a gente nunca sabe o coração daquela pessoa para que você diz sim. Às vezes você diz sim, e para você dizer um sim para alguém, você diz vários não para você, sabe? Vários não para aquilo que você pensa, vários não para aquilo que você precisa, vários não para aquilo que você. E você está ali dizendo sim. E a verdade é que você pode dizer 1000 sim, sabe? A vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. Mas quando você começa a dizer não, ou você fala apenas um não, aquele não é visto não de forma de por que que ela fez isso? Por quê? Poxa, ela me disse não, nossa, ela deve estar precisando de ajuda, ela me disse não, porque o que eu posso estar ajudando, né? Para ela não estar totalmente liberada para fazer isso, para o sim. Não, as pessoas não pensam assim. As pessoas não pensam. Quando você diz um não para aquele que está habituado a ouvir o teu sim a vida toda, mesmo que te sacrifique, mesmo que te faça sentir dor, a pessoa ela simplesmente ela recebe aquele não como se você não servisse mais, sabe? Como se fosse um não de forma tão negativa. E nem sempre um não diz algo negativo.
Sempre eu pensava o contrário. Não dizer não significa que eu não amo, dizer não significa que eu não quero ajudar. E não é verdade, e não é verdade. Precisamos aprender a dizer não, sabe? Dizer não para aquilo que tira a sua saúde mental, dizer não para aquilo que vai além dos seus princípios, dizer não para aquilo que vai além daquilo que você pensa, da sua essência, daquilo que você não concorda. Há necessidade de dizer não. Há necessidade. Porque a pessoa, quando ela recebe o seu não, ela não quer saber. Não quer saber os motivos, sabe? Ela não quer saber. Ela simplesmente, às vezes, acha que você deixou de mimá-la. Essa é a verdade. E a gente precisa dizer não para tudo, né? A gente cresce também ouvindo não para drogas, não para o álcool, não para o vício, não para a prostituição, não para tanta coisa, não para a vida errada, sabe? Não para o roubo. Por que não a gente aprende a dizer não para aquilo que a gente não quer fazer? Por que a gente, às vezes, quer ser sempre perfeito, sempre útil, sempre necessário para os outros, e às vezes a gente esquece de olhar para dentro de si? Por que às vezes a gente tem um vocabulário de sim aberto, um livro aberto, é sim, sim, sim para tudo? E por que para as nossas vidas, por que para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente acredita, a gente diz não para dizer sim para alguém? Por quê? Por que quando a gente vê é, é, o que é errado, hoje em dia a gente não sabe mais o que é certo e errado. A gente não tem noção. Às vezes você dizer não, sabe, porque vai contra aquilo que você acredita, é visto de forma totalmente errada. Exemplo de uma coisa. Eu acho que não tem nada a ver, mas é o que eu vejo como exemplo. Quando você quer algo para você, você quer algo para você, mas você nem liga para o que o outro pensa. Não liga. Tipo, eu cuido da minha saúde, eu faço esporte, eu tenho uma comida saudável, eu me preocupo com a minha vida alimentar, mas eu vendo lanches, eu vendo iFood, eu vendo doce, eu vendo tudo aquilo que eu sei que se eu comer exageradamente, aquilo vai me fazer mal. Mas eu tô bem e eu tô vendendo. É a minha forma de trabalho, a minha forma profissional de ganhar dinheiro, mas eu faço isso, né? Eu não posso comer doce, eu não posso comer muita gordura, porque eu sei que faz mal, mas eu ganho isso tudo para me cuidar, vendendo as coisas que eu sei que faz mal, né? Como eu falo de bebida alcoólica, eu falo de bebida alcoólica que a pessoa podia fazer propaganda do que os efeitos do álcool faz. Do que o efeito do álcool faz. O que ele faz com uma família, o que ele faz com uma vida, do vício. Ah, mas isso aí é cada pessoa, mas a pessoa é viciada porque existe aquilo. Mas não existe propaganda disso. Não existe propaganda. As propagandas são normalmente o quê? Com meninas bonitas, mulheres lindas, né? Uma vida de prazer, de alegria, de dança. Ah, é o prazer, sabe? É diversão. Mas não é contado o que é fora. Não é contado o que acontece depois. Faz bem, mas não se deve. Os efeitos colaterais são piores. Então, assim, se você fala um não, sabe? Ah, eu não posso. Ó, uma rede. Ok, vamos lá. Uma rede de TV. Eu não vou fazer propaganda do álcool porque eu vejo que destrói família, eu vejo acidentes de carro porque as pessoas bebem, mesmo sabendo que não pode beber. Não, sabe? O lado financeiro fala mais alto porque precisa manter a rede, então vamos dizer sim. Então a gente tem muito hábito do sim, sabe? A gente não tem um hábito, a gente não tem uma cultura de dizer não para as coisas. A gente sabe o que não deve acontecer, o que não deve fazer, mas a gente diz sim, sabe? De uma forma
uma forma simples, simples. Outro exemplo, as pessoas às vezes, elas, quando você diz não para alguma coisa que ela quer, ela pega aquele não para ela e ela começa a contaminar, sabe? A falar as coisas para os outros de você de forma negativa. E às vezes a gente ouve e a gente não consegue dizer assim, não, não, eu não quero ouvir isso, porque isso é fofoca. Eu não quero ouvir. Não, as pessoas, elas ouvem, sabe? Isso é uma forma de dizer sim. A pessoa ouve porque se eu disser não, a pessoa não vai falar mais comigo. Ah, eu vou estar sendo mal educada. E isso é uma forma de você, às vezes, dizer sim, mesmo você não concordando. E quando você não chega e fala não, para, você vai estar dando a liberdade para aquilo ser contaminado em outras pessoas, em outras vidas. Você passa do seu caráter, da sua essência, você passa de tudo, porque você não quer dizer não. Vamos lá. Eu tive um problema sério, muito sério. Eu acho que tem uns 7 meses, mais ou menos, ou uns 6 meses. Coincidiu com o tempo que veio a pandemia. E eu recebi um sinal vermelho muito grande para minha saúde. E aí eu precisei parar com tudo, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa de dizer sim, 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 sim. E eu tive que dizer não, porque a minha saúde mental estava totalmente conturbada, sabe? Totalmente conturbada, porque eu estava vivendo assim, sim, 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 sim. Cara, e cada sim que eu dava, eu dizia vários nãos para mim, vários nãos para mim. E aí chegou um tempo que foi dito assim para mim, você precisa parar, sabe? Um profissional de saúde chegou para mim e falou assim, você precisa parar. E quando ele falou, você precisa parar, eu comecei a ter que dizer não para as coisas que eu fazia, sabe? Para as coisas que eu ajudava, eu abraçava o mundo e minhas filhas sempre me falavam, mãe, você não vai conseguir salvar o mundo. Se cuida, se olha no espelho e fala assim, eu preciso de você, para. E aí uma coisa vem, outra coisa vem, alguém precisa de ajuda, eu preciso fazer aquilo por alguém. Os bichinhos da rua que parecem que me seguem, eu queria pegar todos e pegava mesmo, colocava dentro de casa e cuidava. E era uma confusão para adoçar, tudo aquilo. E eu cheguei e eu não via isso, sabe? Eu não via o mal que aquilo estava me fazendo. E quando chegou esse sinal vermelho para minha saúde, para minha vida, eu tive que aprender a dizer não. Aprender a dizer não, sabe? A dizer não, e isso foi muito ruim. Muito. Porque as pessoas, elas não querem saber o porquê você está dizendo não. Elas não querem saber isso. E eu lembro que eu disse não várias vezes. Várias. Eu fiquei esses meses todos dizendo não e ainda estou dizendo. Sabe? Eu digo não. Eu digo não para aquilo que tira minha saúde mental. Eu digo não para aquilo que vai me deixar triste. Não importa. Não importa. Eu acho que a coisa boa, sabe? O que flui são quando os dois lados se sentem bem. Os dois lados se sentem bem. Existe uma grande diferença em você paparicar, sabe? Em você fazer todas as vontades do que você ser a verdade. E não importa se um machuca ou outro não, mas que os dois estejam, como eu posso dizer, alinhados, sabe? Alinhados numa conversa sadia, alinhados em assunto. Isso eu tenho aprendido. Então, se eu estou conversando com alguém e se aquilo me faz mal, eu digo não. Se eu não me sinto bem de estar perto de alguém, eu digo não. Se eu preciso colocar mão em algo e eu sei que aquilo lá na frente, daqui a alguns minutos, vai doer o meu coração, vai doer a minha alma, ou vai deixar a minha saúde mental muito ruim, eu digo não. Se eu estou no meio de uma conversa e eu vejo que a conversa sai daquilo, eu digo não. Se alguém me pede ajuda e eu não posso fazer aquilo, eu sei que aquilo ali vai me fazer ficar com a mente, sabe? Preocupada, cansada, e eu vou deixar do meu foco, eu digo não.
E assim eu tenho aprendido a dizer não. Nem sempre o não significa algo negativo. Nem sempre não significa algo negativo. Você pode ajudar, você pode fazer, você pode dizer tanto sim, mas quando algo mexe com o seu emocional, quando algo mexe com a sua saúde mental, quando algo... Não. Sabe? O não é não. Não existe. Às vezes você quer dizer o seu sim para você poder se favorecer porque está no meio das pessoas. Às vezes você quer dizer sim para as pessoas que não se importam nem um minuto, sabe? Com a sua resposta, se o seu sim ou se o seu não é significativo. E você vai lá e você tem que aprender a dizer não. O dizer não é essencial. O dizer não. Sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu brinco com todo mundo, eu falo com todo mundo, eu gosto de ajudar todo mundo, eu gosto disso, mas existem os meus não que todo mundo já conhece, o meu não pro alto, eu não participo desse tipo de coisa, eu sou brincalhona, às vezes falo, você é muito doida, você é muito sei o quê, eu brinco, eu danço, eu faço o que for, mas existem as coisas que quando sai do meu princípio, eu digo não. Sabe, eu digo não para aquilo que eu acredito, que eu não acredito, eu digo não para aquilo que eu sei que vai te levar para um lado errado ou para o fundo do poço. Por que não dizer não para as coisas que me machucam? Por que aprender a dizer não para as coisas que não me fazem bem? E quando eu comecei a dizer não nesse tempo todo, eu vi que muitas pessoas se afastaram de mim, sabe? Se afastaram, mas elas não se afastaram de mim porque elas nunca tiveram próxima a mim. Elas eram próximas, sim, aos meus sim. Elas eram próximas, sim, àquilo que favoreciam a elas. E aí eu fico pensando, eu falo, meu Deus, quantos nãos eu precisei dizer a minha vida toda? E eu não disse. Quantos nãos eu precisei dizer a minha vida toda? Sabe? É necessário a gente aprender a dizer não? Sim, muito, muito. Eu sempre ensinei minhas filhas pequenas, se alguém te chamar, e se eu estiver dentro de um ônibus, na época não tinha carro, se tivesse no ônibus e alguém te desse o lugar, eu falar, senta aqui. Não. Se titio, titia, vovô, vovó, seja quem for, amiguinho, falar, senta aqui, não. Se te oferecerem alguma coisa para você colocar na boca, cigarro, bebida alcoólica, não. Se falarem para você, vamos ali brigar, bater no outro, fazer dor no outro, não. Eu sempre ensinei não, 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 mas por que nós não usamos esse não? Esse não, sabe? Porque quando nós crescemos, nós temos o hábito de não usar o não. O não, esse não é como se fosse uma capa de proteção. É como se você se blindasse e é necessário dizer não. Sabe? É necessário quando você não gosta de algo, você dizer não. Não importa o que vai acontecer, mas a gente precisa aprender a colocar para fora aquilo que realmente a gente quer. Aquilo realmente, se faz mal para a sua saúde, diga não. Se faz mal para o seu emocional, diga não. Se faz mal para a sua saúde mental, diga não. Não importa, sabe? Não importa se vão entender ou não. Não importa o que vai causar, mas aprender a dizer não naquilo que você não quer é fundamental. Sabe? É fundamental. E dizer não é dizer não com seriedade, é dizer não com a verdade, é dizer não de forma reta, não pode ter meio termo. Eu queria isso, eu sou assim, mas eu vou dizer não. Não. Se você dizer o sim, aquele sim te traz dor, aquele sim te traz problemas mentais, aquele sim te traz feridas, aquele sim vai te trazer problemas lá na frente para favorecer alguém, não diga, sabe? Não diga. Sabe essas mãos aqui? Essas mãos, elas aguentam o peso que é só seu. Ela pode apoiar, ela pode aceitar, ela pode ajudar o peso de alguém. Mas o peso da pessoa nunca, nunca será o peso que você consegue suportar. O que você consegue suportar é o teu peso. O que você consegue suportar é aquilo que Deus te deu para você suportar. Você pode ajudar, você pode sim ajudar, oferecer as mãos. Eu sempre falo que a mão assim, ela está pronta para dizer, vem, vem, eu preciso de ajuda. E essa tá aqui, tá dizendo, eu posso te ajudar. Nós temos duas, a gente pode fazer isso. O que a gente não pode é a gente simplesmente fechar as mãos assim pra gente, sabe? A gente se autodestruir. Para você ajudar alguém, você precisa estar bem.
Então você precisa aprender a dizer não. Você pode ajudar, você pode aconchegar, você pode confortar, você pode ajudar a carregar o peso, mas você tem que dizer não. Não quando a sua balança está quebrando. Você tem que aprender a dizer não quando a sua mente está desnorteada, quando o seu coração está sofrendo. Você tem que aprender a dizer não. O não é uma resposta que muitas das vezes, ele pode até não ser entendido pela pessoa que recebe, mas ele te traz uma segurança, uma fortaleza daquilo que você precisa. E aprender a dizer sim para coisas boas, aprender a dizer sim para aquilo que te faz sorrir, aprender a dizer sim para aquilo que, mesmo que te faça chorar um pouco, mas que seja aquele choro com a consciência tranquila. Você tem que dizer sim até aonde você consegue alcançar. Você tem que dizer sim aonde sua mão consegue apoiar, aonde sua mão consegue ajudar. Você tem que dizer sim aonde você consiga suportar, sabe? O sim tem que ser de forma dupla, sabe? O sim tem que ser leve, entendeu? Esse é o sim. Esse é o exemplo de tudo. Quando você diz sim para qualquer coisa que seja, esse sim tem que ser de forma leve, sabe? Forma positiva, uma forma sim, sabe? Aquela forma que seja positiva, tanto para a pessoa que está recebendo esse sim, o quanto para você que está liberando esse sim. O sim, ele não pode ser pesado, sabe? O sim não pode ser pesado. Que seja pesado, mas que seja um pesado que venha trazer em você algo positivo. Algo positivo. O sim que pesa. O sim que te maltrata. O sim que para você dizer o sim, você deixa de lado os seus princípios, aquilo que você pensa, a sua identidade. Esse não vale a pena. O sim que te faz aqui dentro, de dizer não para você, esse sim não vale a pena. Esse sim não vale a pena. E o que pode acontecer quando você aprender a dizer não é que você ficou muito tempo pondo limite para você mesmo, sabe? Quando você aprende que você disse vários sims e que cada um deles tenha um significado positivo, yes, valeu a pena. Mas os 5 foram carregados de peso, os 5 foram carregados de abusos, os 5 foram carregados de dor. Esses não. Esses nunca valeu a pena. Nem para o aprendizado. Porque aí quando você aprende, você olha para trás e fala assim, nossa, eu me limitei tanto, sabe? Eu deixei de fazer tanto. Existe uma frase que eu sempre falo. Às vezes, a gente abre tanto as mãos, tanto, para ajudar as pessoas. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas assim, esses dias eu falei uma frase para minha filha. O que diferencia é um adorador, sabe? Aquele não é a forma que pede, mas é a forma que agradece. Agradece. Às vezes as pessoas te pedem as coisas e você, por conhecer, você pode dizer não, porque você sabe que aquilo vai te trazer problemas futuros. Mas não.
Você vai pelo lado emocional, você vai pelo seu lado do que você acredita. Às vezes a gente diz sim por aquilo que a gente acredita, sabe? Você quer dar uma chance, você acha que as coisas vai valer a pena, e aí você vai e diz sim. Mesmo você sabendo que existe uma lista de não, você diz sim. E aí acontece algo, alguma coisa lá atrás, nossa. As pessoas, elas encontram tantos não, que elas têm uma amnésia. Elas têm uma amnésia, sabe? Para quando você disse sim. Elas têm uma amnésia para o pedido. Na hora da gratidão, na hora da gratidão, elas têm amnésia para o momento em que foi gerado o pedido. Quando se pede, se lembram de tudo. Na hora de agradecer, esquecem o que foi pedido. Sabe aquelas mãos assim? Às vezes, eu sempre gosto muito de falar de mão, porque é o toque. Eu sempre digo, às vezes abrimos tanto as mãos para fazer pelos outros, que nós esquecemos de segurar aquilo que é nosso. Beijo! Depois eu faço outro vídeo pra gente falar mais um pouco disso. Eu vou ver se a gente consegue entrar nesse assunto, tá bom? Fazer um ao vivo pra gente poder falar sobre isso. Aprender a dizer não é preciso. É preciso. Beijo, que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, que seja um dia lindo, um dia repleto de sim, repleto de não, mas que seja feita a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes é difícil aceitar a vontade dele, mas é necessário, porque ele sabe todas as coisas, tá bom? Beijo.